Como vão vocês? Tudo bem? Sou a Andréia Bismarck Costa Biazar, psicóloga escolar educacional. Venho fazendo então as formações continuadas junto à Secretaria Municipal de Educação de Piraquara, onde estou atuando. Hoje vamos conversar com toda a comunidade escolar sobre autoestima e pandemia. Vamos dividir esta conversa em duas lives, em duas partes. A autoestima, ela é um sentimento de satisfação e contentamento pessoal. É quando você tem real consciência das suas qualidades, das suas competências, de todas as suas habilidades. Você tem ciência do seu próprio valor. Mas junto com tudo isso, você consegue tolerar todas as suas incompetências. A autoestima, ela é flutuante. Então, tem dias que a gente se sente super capaz, importante, o melhor de todos. Tem dias que nós nos sentimos medianos e vai ter dias que vamos nos sentir os piores, Incompetente, incapaz, o mais burro, o mais feio. Nesta fase, então, da pandemia, vai ser muito comum a gente se sentir mais gordinho porque comeu demais e ganhou peso, porque ficou muito parado, muito sentado, ficou muito em casa algumas vezes e comeu mais. Vai ser muito comum o sentimento de solidão, porque as situações sociais se reduziram. Vai ser muito comum a desmotivação de objetivos com trabalho e com estudos, porque estas duas áreas mudaram muito. O formato do trabalho e o formato de estudar mudou muito e a gente pode estar se sentindo nesse momento desmotivado, sem conseguir olhar para uma perspectiva, para um objetivo de vida. Então vai ser muito normal que neste momento a gente fique se sentindo com uma autoestima mais baixa, mais fragilizada. Mas eu quero explicar que a autoestima, ela se constrói no sujeito diariamente e é uma construção longa e que não vai parar. A gente vai continuar construindo pelo resto da nossa vida. Ela tem a ver com a constituição do sujeito que vem caminhando de tudo que aconteceu no seu núcleo familiar. Essa é a leitura da psicologia relacional sistêmica e também das suas experiências de vida, nessas interações relacionais. Tudo que foi acontecendo foi construindo essa sua autoestima. Não tem a ver com a pandemia o processo de autoestima. Ele é anterior a isso, ele tem a ver com constituição de sujeito. Você é que tipo de pessoa, então? É aquela que em 8 meses de pandemia já fez um movimento de vou começar a fazer uma atividade física, eu vou pedalar, eu vou voltar para academia ou eu vou fazer um treino em casa? Você é daquela que já começou uma psicoterapia, você é aquela que já está lendo livros, você é aquela que já está aprendendo novas tecnologias para o seu trabalho, para os seus estudos, já se matriculou num curso online, já aprendeu uma habilidade nova. Ou você é aquela que em 8 meses de pandemia está com aquele discurso: a pandemia acabou com a minha vida, eu não posso fazer nada, eu não consigo, não dá para fazer nada. Então, usa como álibi. A pandemia virou um álibi para eu não me mexer, não fazer nada e não ressignificar e fazer movimento. Então, tem muito mais a ver com o padrão de funcionamento da pessoa e que é anterior à pandemia. Padrão de funcionamento é olhar para as situações de crise com aquele jeito que eu funciono. Então, eu vou ser aquela pessoa que eu vou fazer movimentos mesmo dentro de uma pandemia para me ajudar e fazer coisas de autocuidado, ou eu vou ficar usando como álibi? Primeira reflexão de hoje, então. Bem sistêmica. A outra reflexão que eu quero fazer é que então existem 2 tipos de pessoas na construção da autoestima. Aquela em que a autoestima oscila, sim, é flutuante, como eu falei, e que vai ter dias que eu me acho muito bom e tem dias que eu me acho o pior.
e aquelas outras que têm alterações na medida da autoestima, ou para baixo ou para cima. Nesta alteração da medida, então, da construção de autoestima, se for para baixo, é aquela pessoa que sempre, independente de pandemia, se acha incapaz, pequena, incompetente, a mais feia, a mais burra. Nunca vou conseguir fazer nada, eu nem sei minha habilidade. Ela sempre se coloca desta forma, com pandemia ou sem pandemia. E existe aquela que há uma medida alterada na autoestima para mais. Ela é sempre a melhor, ela é sempre a mais perfeita, a mais correta, a mais justa, só ela que sabe fazer, como ela é a melhor de todas. Então, isso também é uma alteração na medida de autoestima. Não há alteração quando a gente consegue, então, ver que a gente tem um monte de qualidade, um monte de defeito e tá tudo bem. Hoje eu tô me sentindo máximo e amanhã eu posso me sentir mediano e no outro dia o pior de todos. A primeira reflexão que eu vou trazer, então, é que para eu desenvolver autoestima, eu preciso trabalhar identidade. Identidade é quem eu sou, o que eu gosto, o que eu sei fazer. Para eu descobrir tudo isso, eu preciso experimentar 1000 coisas e fortalecer minha identidade. Que tipo de cabelo eu gosto? Eu gosto de me maquiar ou não? Que roupa eu gosto? O que eu gosto de comer? Que perfume eu gosto de usar ou eu não gosto de usar? Eu gosto de ler. Que tipo de livro eu gosto de ler? Eu gosto de assistir. O que eu gosto de assistir? Eu sei um instrumento musical, eu não sei. Qual eu gostaria de aprender? Então, quanto mais eu souber coisas sobre mim, mais eu vou fortalecer essa minha identidade, vou construir uma confiança, vou me fortalecer, eu vou ficar poderoso, forte. Então, eu vou ter um indivíduo com uma autoestima mais equilibrada. Então, eu tenho que experimentar e provar. Se eu não provar, eu não vou saber. Vamos para a segunda reflexão. Na construção de autoestima, tem 3 aspectos que interferem diretamente em crianças, adolescentes e na vida adulta. No seu núcleo familiar, precisa fortalecer a autonomia, esse é o primeiro aspecto. Crianças e adolescentes que não sabem lavar a própria cueca, a própria calcinha, que não sabem varrer uma calçada, que não aprendem a cozinhar, ligar na pizzaria, não sabe fazer nada. É encostado, é parado, é o pai, a mãe, a avó, alguém que faz tudo. Ele cria um sentimento de incompetente, porque eu não sou criado numa independência, eu sou criado mimado na redominha de vidro, super protegido, então eu sou um incompetente porque eu não sei fazer nada. Então vai criando uma alteração na medida da autoestima. O outro aspecto para refletirmos é a questão de não trabalhar limites. Então, a criança e o adolescente que não ganham não, sai, ganha um presentinho, ou sai com o pai e com a mãe, tem que lanchar em algum lugar. É presenteado o tempo todo, é mimado, que em casa ninguém diz não para nada, usa o celular e o computador quanto tempo quer, joga o jogo que quer, ninguém controla, ninguém vê nada. Então, quando o limite não é trabalhado, esse jovem ou essa criança não fortalece frustração, que é saber perder. E isso também dá alteração na medida de autoestima. E o terceiro aspecto é pais e mães que hiper super qualificam as produções dos filhos. Ai, o meu filho sabe tudo. Nossa, o desenho do meu filho é o melhor. Nossa, a profissão que o meu filho escolheu é a melhor. Ai, ele é doutor. Então, assim, pais e mães que super, hiper qualificam tudo que um filho faz, não é bom para a construção da autoestima, também dá alteração na medida. Primeiro porque ele cria um sentimento de que ele mesmo vai observando que nem foi tão bom assim o que ele produziu. Ou ele cria um sentimento de egocentrismo,
de uma alteração na medida da autoestima para mais. O legal mesmo é a gente entender que quanto mais uma criança ou adolescente tiver tarefas, pintar uma parede, ligar numa loja e encomendar uma coisa, fazer compras pela internet quando precisar na casa, que ele administre uma cozinha, que ele faça uma limpeza numa casa. Quanto mais ele tiver tarefas, mais ele vai ter o sentimento de competente. E se ele receber qualificação da família, pronto. Então a sequência é dar tarefas, desenvolver competências e qualificar. Não super hiper qualificar, apenas qualificar. Aí nós vamos ter um trabalho bem legal com a autoestima. Quero falar ainda sobre confiança. O sentimento de confiança, que é eu acreditar nas minhas ideias, na minha opinião, ter poder de decisão, está totalmente relacionado, né, com construção da autoestima. Para isso acontecer, eu preciso entender que eu tenho os meus pensamentos, as minhas ideias, eles pertencem à minha cabeça, ao meu processo. Então, eu vou conseguir separar da opinião do outro o que eu gosto. Então, primeiro eu tenho que trabalhar aquela identidade, experimentar coisas para saber do que eu gosto, o que eu quero, como eu sou. E aí eu vou conseguir dar o segundo passo, que é desenvolver a confiança nas minhas ideias. Porque eu estudei, porque eu li, porque eu experimentei. Então, eu sei o que eu gosto, eu sei do que aquela pessoa está falando. Então, por isso que tem que fortalecer a identidade primeiro. E para a gente falar de confiança nas opiniões, eu quero ler um conto para vocês. O conto se chama O Velho, o Menino e o Burro. O burrico vinha trotando pela estrada. De um lado vinha o velho puxando o cabresto, do outro vinha o menino contente que o dia estava fresquinho, o sol brilhava no céu. Sentados no barranco estavam dois homens. Quando viram o burro, o velho e o menino, disse um para o outro: Veja só, compadre, que despropósito! Em vez do velho estar montado no burro, vem a pé a puxar por ele. O velho e o menino olharam um para o outro. Assim que viraram a primeira curva, o velho parou o burro e montou. O menino segurou o cabresto e lá se foram os três muito satisfeitos. Até que perto da ponte havia uma casa, com uma mulher à janela. Olha só, Maria, vem ver isto, o velho no bem bom, montado no burro, e o pobre do menino andando a pé. O velho e o menino olharam de novo um para o outro. Assim que saíram no alcance da vista da mulher, o velho desceu do burro e sentou o menino na sela. E foram andando um pouco ressabiados, o velho puxando o burro pelo cabresto, pensando no que o povo podia dizer. Logo, logo passaram por uma porta onde estavam paradas uma velha e uma menina. Mas que absurdo, um velho que nem se aguenta nas pernas a andar a pé e a criança bem sem vergonha, encaixado no burro. Desculpe, escanchado no burro. Os dois se olharam e nem esperaram. O velho, mais que depressa, montou na garupa do burro e lá se foram os três. O velho, o menino, montados no burrico. Dali a pouco encontraram um padre e o sacristão que vinham pela estrada. Olha só que pecado, onde é que já se viu? O pobre do burro, coitadinho, carregando dois preguiçosos, mas isso é coisa que se faça? O velho e o menino, desanimados, desmontaram e nem discutiram. Saíram carregando o burro nas costas. Mas nem assim o povo sossegou. Cada vez que passavam por alguém era só risada. Olha só os dois burros carregando o terceiro. Quando chegaram em casa, o velho sentou cansado e ia abanando. Bem feito, ele dizia, bem feito. Bem feito o quê, vô? Bem feito para nós.
que a gente já faz muito de pensar pela própria cabeça e ainda quer pensar pela cabeça dos outros. Agora eu sei por que é que meu pai dizia: quem quer agradar a todos, a si próprio não faz bem, pois só faz papel de burro e não agrada a ninguém. Então fica a reflexão, né? Que a gente precisa fortalecer nossa própria opinião. A autoestima é apreço ou valorização que uma pessoa confere a si própria, permitindo-lhe ter confiança nos próprios atos e pensamentos. Pessoal, a gente vai finalizando a parte 1, então, do nosso vídeo sobre autoestima e pandemia. Quem tiver interesse, eu gosto muito do livro Série O que Fazer? Autoestima. Quem escreveu foi a Sônia Eva Tuckerman. Então, é um livro só sobre autoestima que é muito bacana, tá? Quem quiser se aprofundar. E aí, logo, logo a gente já parte para a live número 2, tá? Um grande abraço.